Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo, esse é um vídeo um pouco diferente, né? Eu quero compartilhar aqui com todos vocês dois filmes que me marcaram. Na verdade, foram três filmes, mas o terceiro eu não me lembro, eu só lembro da história e eu vou pesquisar aqui, ver se eu encontro. São vídeos, né? Filmes um pouco assim antigos, mas é uma história muito interessante. Infelizmente eu não me lembro o nome, mas eu vou citar dois em que eu lembro o nome e eu vou citar um e depois eu vou citar o outro que eu amo, de vez em quando eu revejo. Mas antes disso eu quero te convidar para você me seguir lá no Instagram. É Raquel Mariana 55 e também eu vou deixar uma lista aqui embaixo sobre livros que me edificaram, que me edificam, que mexeram muito assim com a minha mente, com os meus paradigmas, e dizer que o livro número 1 que deve ser lido é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus, ela mexe com todo o nosso ser e inclusive de uma forma espiritual, tá bom? Mas existem outros livros também que me edificaram, que me ajudaram muito, e eu quero deixar o link desses livros aqui embaixo, que agrega valor, ajuda muito, e nós aprendemos muito com esses autores, né, de linha motivacional, mas ressalva, né? Eu quero aqui fazer uma ressalva. O livro número 1 é a Bíblia Sagrada. É o primeiro livro pela manhã, pela madrugada. Eu não sei qual horário que você medita, né? Mas nós precisamos, antes de qualquer leitura secular de outros livros, primeiro é ler a Bíblia Sagrada, né? E eu quero aqui falar acerca de dois filmes que me marcaram muito. Dois filmes, irmã Raquel, dois filmes que me marcaram, e eu quero aqui tá indicando para você filmes cristãos que mexeram muito comigo, e até hoje de vez em quando eu me pego pensando nesses filmes. Na verdade são três, mas o último eu não me lembro o nome, e eu vou aqui, quando eu lembrar eu gravo um outro vídeo, mas vamos lá. São dois, eu vou começar pelo dois e depois eu vou citar o primeiro, que é o Campeão, em que eu amo. Um filme que eu gostaria assim de recomendar é A Virada, isso mesmo. O filme é A Virada, é um filme cristão. Ele não tem assim uma qualidade cinematográfica, não tem aquela big produção dessas últimas décadas, né? É um filme assim antigo e que me marcou, né? Esse filme, ele fala acerca de um casal, em que esse casal, a mulher, pelo que eu entendi, como eu vi assim há alguns anos e vi algumas outras vezes, só a mulher que ia para a igreja. O homem ele acompanhava, mas ele não era cristão de verdade, cristão genuíno. E esse homem, ele trabalhava com carros, ele vendia carros, ele trabalhava em uma concessionária, e lá tinham outros empregados, né? E lá ele vendia carros superfaturados, ele colocava um lucro muito exorbitante, era um lucro assim, irmãs e irmãos, muito grande, muito alto. E então ele ganhava, tirava uma comissão muito grande em cima dos clientes, né? Quem trabalha com vendas há um lucro, mas quando é algo assim muito exorbitante, nem Deus aprova, como está lá no Antigo Testamento, né, nas leis de Moisés. Não se pode ter um lucro assim exorbitante, Deus condena essa prática. Depois eu posso até trazer um estudo sobre isso. Mas enfim, nesse filme, ele, amada igreja, ele vende muitos carros e tal, até que o pastor lá da igreja, onde ele acompanhava a esposa, pelo que eu entendi, ele não era cristão, ele só acompanhava, ele ia com ela, né? Mas ele não era assim, ele era um simpatizante do evangelho. E ali, irmãs, ele
ele vendeu, chegou lá na loja dele, uma... Irmã Raquel, tu vai contar todo o filme? Não, não vou contar todo o filme. Mas assim, é um filme que me marcou muito, irmãs, me marcou muito. Mesmo assim, eu contando algumas coisas, vale a pena você ver na íntegra. E ali lá, ele lá e tal, vendendo, aí chega o pastor da igreja, que ele acompanhava a esposa. Aí o pastor chegou lá, ô pastor e tal, não sei o quê. Aí ele, o que, o senhor quer um carro para o senhor? Aí o pastor fala, não, é para minha filha. A minha filha, ela vai entrar na universidade, ela precisa de um carro e tal. E lá vendia carros assim usados, né? O que você me recomenda? Ele, tem um carro aqui que é perfeito para ela e tal. Aí ele vendeu lá o tal do carro. Novamente, superfaturados. Superfaturados. Ele vendeu. O pastor inocente comprou, deu lá o cheque, assinou. Irmãs, essa cena é forte. Depois que ele vende o carro, para ele fez um ótimo, excelente negócio. E o pastor também aperta a mão dele e se despede. Antes de se despedir, o pastor ele fala assim, fulano, eu posso aqui fazer uma oração? Ele, claro, pode, claro. Irmãs, o pastor orou, o pastor estendeu as mãos, ele orou, fez ali uma breve oração. Quando o pastor fez aquela breve oração, ele começa a se sentir mal. O pastor orou normalmente, Senhor, abençoa fulano, prospera ele, guarda ele, eu creio que eu fiz um grande negócio. Pastor inocente. E ali, irmãs, ele começa a se sentir mal, depois daquela oração, algo muda nele, que é assim, né, que é o agir de Deus na nossa vida. E o pastor vai embora e ele começa a se sentir mal com aquela oração, porque ele vendeu o carro superfaturado. E ali ele já chega em casa, assim, um outro homem. E ele muda, e ele começa a ler a palavra, e ele começa a orar, e ele começa a ter consciência dos pecados dele. E ali, irmãs, Deus ele realiza uma obra tão grande na vida daquele homem que ele vai devolver todos os valores de todos os clientes, ele vai de porta em porta para devolver, e o restante você assiste o filme. E o primeiro campeão, que eu amo esse filme, que é um filme que tem muito a ver, quando eu assisti pela primeira vez eu amei e incentivou muitas pessoas, né, que é o Quarto de Guerra. Né, esse filme ele fala sobre oração, não sei se você já assistiu. Se você já assistiu, coloca aqui embaixo, eu já assisti, irmã Raquel, então eu não assisti. E ele fala sobre o poder da oração, né, um contexto familiar, onde há muitas brigas, inclusive o marido, né, o esposo lá, ele ia trair a esposa, um casamento desgastado pela rotina, por brigas, por incompreensões, né, de ambas as partes. E ali essa esposa conhece uma senhorinha, que essa senhorinha forja ela, discipula ela na oração. E ali no início do filme ela começa de uma forma mecânica, um pouco assim, mecanizada, né? Ela quer orar na força dela, até que em um determinado momento ela vai entrando na dimensão da oração e Deus ministra cada vez mais através da palavra. É um filme assim muito maravilhoso, um filme muito visto, né? E eu acredito que muitas pessoas já assistiram esse filme, é maravilhoso e me marcou muito. E o outro filme que eu não consegui lembrar o nome dele, Irmãs, um pastor, ele substitui um outro pastor na congregação, o pastor falece, era um pastor muito idoso, e ele substitui esse pastor
E ele começa a fazer mudanças na igreja, mudanças exterior, né? Pinta, retira o púlpito antigo, porque era uma igreja assim que tinham muitas pessoas idosas. Então ele dá assim uma mudada no aspecto exterior da igreja. E ali, irmãs, Deus abençoa Deus abençoa financeiramente, ele faz as mudanças, mas no meio do caminho ele se perde. Ele se perde no meio do caminho. É um filme assim de despertamento, porque tem tanto dinheiro, tanta situação, que ele começa a investir o dinheiro da igreja na bolsa de valores. E ali começa o declínio, ele começa a perder a unção de Deus, ele começa a perder a graça de Deus, ele se perde, né? Então, o dinheiro não é o pecado, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Infelizmente, eu não me lembro mais desse título. Eu vou pesquisar, quando encontrar eu venho aqui e conto novamente. Então, Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz. Tchau.